Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com o urologista Dr. Jefferson Rago. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Mel, por estar aqui com você e com os teus teleouvintes, né? Que a gente chama. Então, estaria à disposição para responder aos seus questionamentos, a pergunta deles também, tá? Vai ser muito bom falar sobre saúde masculina, que é um assunto que é difícil a gente ver o tempo todo por aí, como o da saúde feminina, né? As informações, elas estão aí à disposição, mas ainda é difícil o homem procurar tanto como a mulher procura, né? Isso. Então, a gente tem observado nos últimos anos uma mudança até de postura, né? A postura do homem e nos procurar mais para as consultas de rotina. Vamos aproveitar agora esse mês, que é o Novembro Azul, onde a gente faz toda uma divulgação e campanhas no sentido de prevenção do câncer de próstata. Curiosamente, as nossas consultas, os pacientes que vêm nos procurar para avaliar a próstata, uma parte deles, uma certa parte até, é agendada pelas mulheres, pelas esposas, que se preocupam com a saúde dos seus maridos, dos seus, eventualmente, provedores da casa, e com isso acabam marcando as consultas, talvez tenha mais facilidade na busca das agendas dos médicos, na busca dos bons profissionais. Então, com isso, eles vêm até as consultas, eles acabam nos perguntando uma série de dúvidas, e muitas das dúvidas também são oriundas de dúvidas das esposas também. E isso é muito interessante. Por isso que tem mudado um pouquinho. A vinda de pacientes tem sido cada vez mais constante no nosso dia a dia, né, para o consultório, para a prevenção. E entrando já no Novembro Azul, vamos começar falando já sobre o exame de próstata que é feito, né? Ainda tem um tabu muito grande dos homens, o doutor acabou de falar, tem havido mudanças, né? Mas ainda tem um tabu dos homens demorar para procurar, demorar para fazer o exame, né? Qual é o momento certo de começar a fazer o exame de próstata para prevenção? Você tem algumas determinações de sociedades internacionais de urologia que falam que homens acima de 50 anos devem procurar o urologista para fazer a prevenção. Sendo exames necessários para isso, seria uma conversa com o urologista, o exame digital da próstata, que a gente chama de toque retal. Existe o PSA também, que é um exame de sangue bastante utilizado, e também o exame de ultrassonografia, para avaliar o peso e o tamanho da próstata. Pacientes que têm antecedentes familiares de câncer, por exemplo, pai com câncer, irmão com câncer de próstata, tios com câncer de próstata, parentes próximos, devem começar essa prevenção a partir dos 40 anos de idade. Então já muda um pouquinho a abordagem. Eventualmente o início de abordagem após os 45 anos também eu acho bastante recomendado. A avaliação com PSA inicial já é interessante para o paciente fazer, que é o exame de sangue. E o câncer na família seria só o de próstata, ou mulheres que tiveram câncer de útero, ovário, mama também tem relação geneticamente para um homem ter o câncer de próstata? Tem relação, não? Não, câncer de próstata é o que a gente recomenda, porque existiriam fatores genéticos que estariam atuando e provocando uma maior incidência nesses pacientes. Entendi. Então, se na família tiveram casos só de mulheres com câncer de mama, útero, ovário, não tem a relação com o câncer de próstata para buscar imediatamente a prevenção. Inclusive a prevenção, né, que a gente tem em relação ao câncer coloretal, são avaliações também que devem ser feitas após a 4ª, 5ª década de vida, com as colonoscopias, devem ser também realizadas para a população em geral, tanto homem quanto mulher. Entendi. E no caso do câncer de próstata, ele é bem específico e você deve fazer, todo homem deve fazer após os 50 anos e principalmente aqueles que têm antecedentes de câncer de próstata na família, após os 40 anos, devem iniciar essa avaliação.
Aquele homem que tem ainda muito preconceito, que não quer fazer porque acontece ainda muito, né? O exame de sangue, ele vai auxiliar, não vai ser tão eficaz quanto o exame de toque, né? Mas o exame de sangue ajuda? Nós temos, sim, nós temos o tripé de avaliação do paciente que deseja fazer uma prevenção correta do câncer de próstata. Tá. Esse tripé é feito pelo exame de sangue, que é o PSA, chama antígeno prostático específico, é uma sigla que vem para cá do inglês, né? Ele é feito através do exame digital da próstata, que é o toque retal, onde o médico vai avaliar a consistência da glândula, se ela está endurecida, se ela tem nodulações. E também através do exame de ultrassonografia, que é feito justamente para avaliar o tamanho dessa próstata e se cabe instituir um tratamento clínico, tratamento medicamentoso, que vai ajudar bastante na melhora dos sintomas do paciente. Então, esses 3 exames são os básicos que nós nos utilizamos para prevenção. Existe ainda a ressonância magnética da próstata, que é um exame que cada vez mais vem sendo usado, principalmente com elevações de PSA e suspeita de câncer. Tá. Esse exame precede a biópsia da próstata. Este exame, então, de acordo com a graduação, de acordo com o resultado do seu diagnóstico, do seu laudo, nós vamos ter indicação da biópsia. Então, são esses exames que nós usamos basicamente para avaliação de câncer. E tem algum sinal, não tem um caso de câncer na família, não estou na idade ainda de fazer a prevenção, tem algum sinal que os homens devam observar é um alerta para começar a procurar o urologista e fazer a prevenção? Além da procura anual após os 50 anos, que deve ser uma rotina estabelecida pelas pessoas, né? Assim como uma prevenção do tratamento odontológico, a mulher, a prevenção do câncer ginecológico, nós devemos observar alguns sintomas gerais, por exemplo, uma certa dificuldade, às vezes, para a pessoa urinar, um emagrecimento, uma dor assim mal localizada na questão uma dor óssea que a gente chama, dor nas costas, dor em outros membros, assim, que não tem uma localização muito específica e que podem estar relacionados até a um câncer que está progredindo, que está avançando, desde que ele não faça as avaliações. Tem que estar sempre atento a isso. Mas o ideal é fazer as avaliações preventivas periódicas uma vez por ano. É que ainda tem a cultura do homem procurar um médico quando a dor está muito grave, que os remédios em casa não conseguem vencer, aí sim procurar. Então, começou com esses pequenos sinais, não custa, né? Marcar uma consulta, ver o que pode ser feito. Sim. E um detalhe que eu queria te falar é que o câncer de próstata, ele às vezes é um câncer, às vezes não, ele é um câncer silencioso. Por isso é que você precisa fazer uma prevenção precoce. Quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento dessa pessoa. E tem um outro detalhe que é justamente a falta de um sintoma mais específico dele. Então, acaba dificultando bastante um diagnóstico, né? Por exemplo, se a pessoa urina sangue, isso não quer dizer que ele está com câncer de próstata. Você tem outros múltiplos fatores que levam a pessoa a urinar sangue. Então, é importante, por isso que é importante a prevenção. E o câncer de próstata é o segundo câncer mais incidente no homem. Ele só perde para o câncer de pulmão. E hoje algumas estatísticas já têm mostrado o câncer de próstata como entrando aí em primeiro lugar na incidência no homem, no sexo masculino. E talvez porque cada vez fuma-se menos, né? Não sei se na questão do câncer de pulmão o cigarro influencia bastante, né? Então a cultura do cigarro ela tem diminuído bastante, talvez por isso, não sei, né? Que está ali equiparado, né? E por que é acima de 50 anos? Quando o câncer realmente começa a desenvolver, antes disso o corpo ainda está forte, saudável para combater qualquer célula? Isso são pesquisas, são estatísticas, são, digamos assim, levantamentos
que são feitos durante esses anos todos em que se estuda o câncer de próstata, e tem se observado que abaixo de 40 anos, em geral, praticamente você não encontra esse tipo de câncer. Entendi. E ele começa a incidir após a quarta, quinta década de vida nos homens, e vamos chamar assim, essas notas de corte, que é a idade a partir do qual a gente deve fazer a prevenção, é tudo realmente através de estudos, são os estudos estatísticos, né? Eventualmente começar um pouquinho mais cedo. Eu, particularmente, esses dias eu tive um paciente que passou comigo e está com o diagnóstico de câncer de próstata, ele tem 49 anos, não tinha nem 50 anos, tá? Então, se às vezes você deixa para fazer uma prevenção muito tardiamente, você vai ter talvez um diagnóstico mais, um pouco mais de retardo, mais avançado, né? E quanto tempo dura o exame? Ele é um exame que é feito no consultório, rápido, volta para casa normal. Não tem que ter uma preparação, algo nesse sentido? Como é que é feito o exame? O exame de digital da próstata, que a gente chama de toque retal, ele é feito durante a própria consulta, a escolha do urologista. Ele é feito através de uma utilização de um fármaco, que é uma pomada de xilocaína, que a gente introduz ali um pouquinho ao redor do ânus, tudo, e fazemos o exame digital. E justamente para que haja um conforto maior do paciente, o paciente ele fica numa posição bem confortável. É o exame que leva alguns segundos, ele é muito rápido, e pela experiência do médico você já vai ter uma noção do diagnóstico. Entendi. Então não tem por que ter medo, não tem por que ter medo. Não. Achar que é um bicho de 7 cabeças, tem que procurar, exatamente. Porque a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Exatamente. Deixar o tabu e a vergonha de lado. E tem hoje o que os colegas fazem, às vezes, no trabalho mesmo, um estimula o outro a procurar o urologista. Até às vezes num tom, às vezes até de brincadeira, mas eles acabam estimulando o seu colega de trabalho, aquela pessoa que está mais resistente, a procurar o urologista, tá? E às vezes tem situações até que são um pouco até engraçadas, que o colega vem junto com o amigo até a sala de espera, pelo menos. Então, aí torna-se a consulta um pouco mais leve, mais tranquila, e o amigo se sente mais amparado diante da situação, né? Tá? É como a gente falou agora, né? O importante é a saúde. Tem que pensar nisso em primeiro lugar e quebrar essa barreira do constrangimento que o homem tem de procurar. E porque, como o doutor falou, se esperar os 50 anos, às vezes é até tarde, né? Então, a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, vamos dizer assim. Dúvida. Entrando agora na parte da paternidade e quem pensa em ter filho, quem está, né, buscando e às vezes está tentando já há um bom tempo e não consegue, quais são os casos de infertilidade que o homem tem que começar a perceber? Tem sinais? Lógico que tentar engravidar e não conseguir é um dos sinais, né? Mas quando é o momento do homem procurar um médico para ver se a questão da fertilidade? A infertilidade deve ser encarada sempre como sendo do casal. Tá. O casal tem que sempre estar atento e procurar, quando for a hora, a avaliação do especialista, tanto a mulher quanto o homem. Qual é esse prazo de avaliação? O prazo é justamente de 1 ano, onde o casal está tentando ter filhos sem ter prevenção durante as relações sexuais, e esse prazo de 1 ano você não tem nenhuma concretização de gravidez. Tá. Eventualmente nessa fase você pode também ter abortos, e que também devem ser vistos e tratados adequadamente, tentar se descobrir a causa desse problema, desse não sucesso da gravidez. Com isso, o homem procura o urologista. Nós fazemos um interrogatório através de perguntas do passado médico dessa pessoa, se tem cirurgias que foram feitas nos genitais, se tem histórico de gravidez de outros relacionamentos, isso é importante, né? E fazemos também avaliação clínica, uma avaliação através do exame físico dos órgãos genitais, que é super importante. Depois começamos a avaliação laboratorial. Tá.
Essa avaliação laboratorial é feita com o exame de esperma. O espermograma deve ser colhido com um prazo regular de 3 a 5 dias sem você ter relação, ou até, idealmente, tendo os espaços relacionados aos períodos de relações que o casal tem. Suponhamos que o casal tenha uma relação a cada 7 dias. Você vai colher um espermograma a cada 7 dias, que seria o tempo que você leva para refazer a tua população, vamos chamar assim, de espermatozoides. Tá. Mas de 3 a 5 dias acho que é um prazo bem razoável, já que a maioria das pessoas tem, em média, 2 relações por semana, a maioria dos casais. E com isso você consegue, através de 2 amostras, 2 espermogramas colhidos em épocas diferentes e até com um espaço de tempo razoável entre um e outro, para poder avaliar quantidade de espermatozoides, movimentação, se tem infecção, se tem alguma alteração que você já possa identificar e tratar. Depois tem outros exames que são interessantes. São para ver melhor a motilidade dos espermatozoides, a capacitação deles. Seria outro exame chamado de fragmentação espermática, para ver quanto que geneticamente existe alguma alteração ali dos espermatozoides também. Você tem também a utilização da ultrassonografia escrotal com Doppler também, que é importantíssimo para avaliar a presença de varicocele. A varicocele, ela diminui a movimentação dos espermatozoides. Com esse exame você também vê o tamanho dos testículos. Enfim, tem alguns exames que você pode fazer para já fazer diagnóstico. E fora os exames hormonais, que seriam interessantes para ver se tem algum fator hormonal que estaria, de alguma maneira, influenciando nessa fertilidade. E ao longo da vida, tem algum comportamento que pode levar à infertilidade? Algo, eu não sei, a minha família do interior... Álcool, talvez álcool, cigarro, poderia, tem alguma relação? E a minha família do interior falava que banho muito quente. Olha, Mel, o que acontece, Vinícius? Por exemplo, você comentou do banho quente, né? A gente sabe que os testículos, eles estão localizados, assim, vamos chamar fora da cavidade abdominal, numa posição na bolsa testicular, bolsa escrotal, que o pessoal fala no popular. E essa bolsa, ela tem de 1 a 2 graus a menos que a temperatura tua corporal. Tá. Então, não é que o banho quente vai atrapalhar a fertilidade, mas tem um pouco de lógica nesse sentido. Você estaria aumentando a temperatura do testículo e com isso ele produziria menos. É óbvio que não ocorre dessa maneira. Por exemplo, a varicocele, quando a pessoa tem, que são a dilatação de veias que estão drenando ali do testículo, do epidídimo, o sangue, elas estão dilatadas, elas fazem aumentar a temperatura do testículo ali, da região. Então, com isso, você teria uma produção menor de espermatozoides, uma produção, eu digo, uma movimentação menor de espermatozoides. Então, entendi. Com isso é um fator. Questões de álcool, questão de cigarro, não existe um fator direto a diminuição da fertilidade, mas são substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas interferem. O cigarro interfere na circulação, na microcirculação. O álcool, ele é uma substância tóxica que os seus metabólitos afetam bastante o nosso organismo. Então, eu acho que tem que se preservar ao máximo com hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, né? Bastante verduras, bastante frutas, que trazem componentes precursores à produção, né, dos espermatozoides. Isso é uma coisa importante de ser dita. Tá? E quem sofreu acidente, bateu, às vezes até jogando futebol, um acidente, enfim, de carro, moto, que acaba atingindo, pode causar a infertilidade? Seria o caso, porque às vezes assim, vai para o hospital por outros aspectos e acaba não fazendo um exame para ver se está tudo bem. Poderia causar infertilidade no caso de um impacto muito grande? A gente tem fatores desde o esportivo, às vezes até de treino, às vezes até acidentes de trabalho que causam traumas testiculares, explosões testiculares, que a gente chama, e até situações que vão danificar a parte interna do testículo.
Por exemplo, um fator que é importante, que começa a ocorrer em pacientes que são os adultos jovens, e às vezes até os adolescentes, são as torções testiculares. Essas torções são dores súbitas que a pessoa tem na região escrotal, onde o testículo ele tem uma torção. Pode ser uma torção completa, uma torção incompleta, e com isso, se não for tratado rapidamente, adequadamente, aquele testículo pode sofrer uma atrofia e isso interferir na fertilidade. Entendi. Você está entendendo? E essa torção ela é causada pelo quê? Ela é uma genético? causa não genética, ela seria uma causa. Você não tem uma causa relacionada específica. Você tem um cordão espermático que é mais, às vezes, alongado, e dependendo da posição que a pessoa assume, o testículo ali torce, porque em volta dele tem uma musculatura que faz com que ele seja retraído, a cavidade abdominal, ou mais solto, dependendo da temperatura. Isso o organismo regula. E numa situação dessa, um pedículo vascular ali mais longo, ele pode eventualmente torcer e causar sérios problemas. Ele pode até distorcer espontaneamente, o que é mais raro. Porém, dores súbitas, agudas na região escrotal, tem que imediatamente procurar médico e fazer um ultrassom dessa região. Entendi. E essas dores, elas ficam intensas e permanentes? Ela não é uma coisa que acontece esporadicamente? Não. Ela vai te dar uma dor aguda, dor forte. Às vezes o órgão, o testículo, ele acaba subindo em direção à cavidade abdominal, ele fica mais alto e tem que fazer o exame. Fica mais endurecido o local e tem que imediatamente procurar o auxílio do especialista. E voltando a essa questão da fertilidade, esses traumas que ocorrem, por isso que eles têm que ser bem diagnosticados. Eu tenho tido alguns pacientes que vêm me procurar com trauma na região escrotal, que andam de moto, né? Que batem naquela região ali do tanque, tudo, fica inchado, fica roxo. Importante avaliar depois a fertilidade. Se são pessoas que já têm, digamos assim, uma condição de já completaram a família, tudo, não há tanta necessidade disso. Mas se tem pessoas que querem ter filhos, se tiveram um trauma nessa região, tem que fazer uma avaliação. Como pessoas também que, por exemplo, que operaram o testículo alto, que a gente chama testículo não descido, que são as criptorquidias. Pessoas às vezes operam essa situação quando são crianças, são muito novos, e a gente tem que verificar, e seria interessante fazer um exame de esperma, um espermograma de controle, né? E antigamente você fazia o pessoal vinha muito te procurar pedindo aquele exame pré-nupcial. O pré-nupcial, além dos exames de DST, né, que é das doenças, das ISTs, das sexualmente transmissíveis, vinham o questionamento da fertilidade. Então nós pedíamos um espermograma. Já era uma porta de entrada para se ter uma ideia de como é que está a fertilidade. Claro que ainda não houve o teste de 1 ano para poder saber se tem possibilidade ou não, porque às vezes o casal que é infértil, você tem, os dois são importantes, tanto o homem quanto a mulher. Às vezes você tem uma baixa fertilidade no homem, uma alta fertilidade na mulher, pode haver uma certa compensação dessa situação, né? E hoje a gente ainda vê muita mulher procurar e tomar vitaminas e tudo mais para se preparar para uma gestação. Às vezes 1 ano antes começa a se preparar, aquela coisa. E realmente o homem hoje... Eu conheço a história do exame pré-nupcial porque, como eu falei, quando a gente lida muito com o pessoal do interior, e ainda mais antigo, eles tinham muito esse costume. Hoje, acredito que... É difícil. Hoje é difícil eles irem procurar para fazer o exame pré-nupcial. Seria, assim como a mulher se prepara 1 ano antes, o casal alinhar isso, né? Eu vou começar a me preparar, então vai lá, faz um teste também, porque às vezes prepara 1 ano, quando começa a tentar... O problema não era com ela, era com... Aí vai mais 1 ano tentando, enfim. Desde que eu estudo infertilidade, desde a minha época da faculdade, os professores eram muito rigorosos nesse tipo de observação. Você tem que investigar o casal. Um só não basta você investigar no conjunto da fertilidade, porque um depende do outro, o outro depende do um. Então, você tem que começar ao mesmo tempo. E no caso homem... O exame do esperma, por exemplo,
é um exame, digamos assim, muito mais fácil de se conseguir, de se colher, do que alguns exames que a mulher faz para pesquisar a fertilidade. Então, acho que é interessante. O homem tem que tomar a iniciativa e buscar já ser o primeiro a avaliar como é que está a condição de fertilidade dele. E não é tão comum, pelo menos eu não tenho muito conhecimento de casos assim, mas o homem que quer muito ser pai e ainda não encontrou uma parceira, existe a forma também de congelar a esperma, deixar separado, algo nesse sentido, ou não? Sim. Porque a gente sabe que a vida reprodutiva do homem, ela é longa, né? Diferente da mulher, mas é possível? Sim, você tem clínicas hoje que podem fazer essa congelação do teu esperma. Tem essa situação que ele ainda não foi pai, que poderia, né, no momento seguinte, querer ser pai, pode-se lançar a mão desse banco onde faz o congelamento dos espermas. E tem uma situação também que a gente encontra em alguns casos, que são aqueles pacientes que às vezes vão ter que fazer a retirada do testículo por algum motivo, por exemplo, um tumor, e eventualmente gostariam de ter preservado a sua fertilidade, tudo, e então acabam colhendo exames colhendo os espermatozoides que são guardados, né, que são armazenados. Sim. E com isso ele consegue, no futuro, se quiser, de acordo com a nova parceira que tiver, fazer, porque às vezes esses tumores eles incidem em pacientes muito jovens, né? Entendeu? Então eles vão acabar perdendo a condição de fertilidade. E né? até como agora cada vez mais a longevidade, fugiu a palavra, longevidade. Vidade. Oh, meu Deus, tá, foi. Os homens, eles estão sendo pais mais tarde também, né? O que antes se formava uma família com 20 anos, hoje está se formando com 35, 40, né? Tem, e está sendo bem curiosa essa evolução do homem em relação à paternidade, que tem pais realmente com uma idade mais avançada. E tem outra curiosidade também, tem muitos pais, tem muitos homens que têm me procurado, por exemplo, fazer vasectomias com bem mais idade do que antigamente. Tem pacientes assim, às vezes acima de 60 anos, buscando fazer vasectomia. Porque daí está com a vida sexual bem ativa e não quer mais ser pai naquela idade, que agora é a idade talvez de ser avô. Né? Exatamente. Então são situações que hoje está um pouco diferente do que você tinha um tempo atrás, né? E tem algum tipo de vitamina, algo que precisa tomar ou que possa tomar para ajudar nessa questão da fertilidade ou não? Você tem algumas vitaminas ou seriam algumas substâncias que poderiam melhorar a tua fertilidade. No caso, a vitamina E, que já é consagrada, mas ela não tem um papel assim fundamental, um papel que vai te provocar assim, uma explosão de espermatozoides, de movimentação, não. Tem que se avaliar bem o motivo pelo qual a pessoa tem a baixa fertilidade e fazer o tratamento. No caso, se for um tratamento clínico, existem várias substâncias que podem estimular a produção, né, de espermatozoides, o aumento da movimentação deles. E tratamento cirúrgico, quando couber, quando for necessário, também ser aplicado. Entendi. Né? E entrando já nesse assunto da vasectomia, cada vez mais é um procedimento que está sendo feito, né? Comparado a 10 anos atrás. Então, a vasectomia sempre foi um procedimento, de certa forma, muito difundido na população. A mulher, tempos atrás, era que se propunha fazer justamente a sua laqueadura. E a laqueadura já é um processo mais complicado. Geralmente, uma mulher que estava na segunda ou na terceira gravidez, ela se propunha a fazer a laqueadura e o homem acabava não entrando nesse planejamento familiar. De uns tempos para cá, esse homem tem entrado, a mulher tem buscado e, curiosamente, boa parte das consultas que eu recebo para fazer a vasectomia dos homens são consultas agendadas pelas mulheres, né? E às vezes o paciente chega na nossa frente e fala: puxa, doutor, foi minha esposa que marcou a consulta, quase assim falando, eu nem sei porque estou aqui. Aí eu tenho que buscar a informação.
E realmente, mas é um procedimento que assim, muitos anos para cá eu faço muita vasectomia desde que praticamente me formei, né? Então é um procedimento seguro, é um procedimento rápido e traz grande tranquilidade à família, tudo praticamente sem efeitos colaterais, né? Então a gente tem buscado manter essa conduta e se o casal quiser, assim, você continua fazendo os tratamentos. E é possível reverter essa vasectomia? Ela é passível de reversão. Quanto antes você fizer a reversão em relação ao tempo da cirurgia, melhor. Quanto mais tempo passa, às vezes fica mais difícil o resultado dela. Tecnicamente, ela é uma cirurgia diferente. A vasectomia, você simplesmente corta ali o ducto deferente, onde é a passagem do canal. Você bloqueia a passagem do canal e na reversão você tem que refazer esse canal. Para você ter uma ideia, nós utilizamos fio para reverter, um fio que é da espessura de um fio de cabelo, fio cirúrgico, né? Então é feito por microscopia, não tem jeito de fazer de outra forma e é uma cirurgia que dura várias horas, inclusive. Entendi. Né? E no caso da vasectomia, a gente já ouviu relatos de mulheres que engravidam, mesmo os parceiros tendo vasectomia há 15 anos. O que falar disso? Pode acontecer mesmo ou é um milagre que, olha, era para vir esse filho? História do boto, né? Aí é que tá. Aí a gente precisa avaliar caso a caso. Tá. Eu vou dizer como eu faço. Eu opero meu paciente, a gente faz o exame após algumas relações, tem que estar zerado esse valor. Eu tenho feito exames anuais, geralmente eu faço com 1 ano ou 2 anos, pós-vasectomia. É muito difícil, ao longo dos anos, ter uma recanalização espontânea ali do trajeto, sem que haja algum outro fator ali, ou sem que haja uma cirurgia. Entendi. Só que a vasectomia, ela é considerada um procedimento definitivo, só que ele passa a não ser definitivo a hora que você fala, vamos reverter essa vasectomia. Tudo. Então, ela pode ser revertida. Agora, o que tem que se ter atenção, depois que você fizer o tratamento cirúrgico da vasectomia, tem que fazer os exames de controle de esperma. Não dá para simplesmente fazer e virar as costas. Entendi. Senão, você pode ter chateações, porque nós somos falíveis, nós podemos ter uma situação de 3, 4 canais ali, em vez de só 2. E com isso você ter problemas, né, para o casal, e vai causar constrangimentos para o casal, para o médico, né, tudo. Então tem que fazer bem direitinho, tá? Mas é muito raro essa situação, precisa pesquisar bem o que houve. Entendi. Tá? Doutor, eu vou precisar marcar um outro dia para a gente conversar, porque a gente tem tempo hoje e o nosso tempo ele se esgotou. E é uma conversa que tem muito assunto, tem muita coisa para trazer aqui. Então, eu já quero deixar aqui gravado o meu convite para o senhor retornar um outro dia, para a gente conversar mais e lembrar esses homens que não precisa ter vergonha. E se precisar de uma mão amiga, leva um amigo, façam o exame de prevenção, o exame de próstata, porque nós estamos no Novembro Azul para lembrar, mas é o ano todo, todos os dias vocês têm que pensar na saúde de vocês e inclusive de quem está ao redor, né? Porque a família também sofre muito quando vem algum caso de câncer que poderia ter havido uma prevenção, né? Então, e eu queria falar que, primeiramente, agradecer a vinda aqui, foi muito agradável essa conversa com você, com o Vinícius, tá? E assim, não é só novembro, é o que eu falo para o meu paciente. Novembro é que é um mês que você põe ali na folhinha marcado para você fazer tua prevenção. Só que o ano todo você pode tomar algumas providências para melhorar a tua qualidade de vida. Por exemplo, hoje em dia a gente tem visto a questão da reposição hormonal, que é muito interessante para o homem, traz um benefício muito grande, traz um melhor relacionamento dele com a esposa, uma melhor disposição para o trabalho, uma melhor disposição para uma academia. A pessoa tem um sono melhor, enfim, tem coisas muito bacanas que a gente tem com o resultado dessa reposição hormonal, feita adequadamente, de forma tranquila, de forma correta e bem orientada por um especialista, no caso, urologista para o homem.
Fora isso, tem as crianças também, que os pais têm muita dúvida sobre aquela fimosezinha da criança, se a pele está atrapalhando, se vai atrapalhar no futuro. Traz para o urologista dar uma olhada, para que ele veja a necessidade de um tratamento, ou você tem pomadas que você usa, e até cirurgia se for necessário. E avaliação genital, descida dos testículos para a bolsa, desenvolvimento do adolescente nessa fase, que ele tem muitas dúvidas, e hoje ele vai para uma internet, tudo acaba tendo informações totalmente erradas. Traz para o médico, traz para ele fazer uma avaliação. A partir de que idade o menino já pode começar, os pais levarem a um Acho que urologista? a partir do início da puberdade, por exemplo, né? 11, 12 anos, onde está havendo um desenvolvimento genital, onde ele tem uma inibição maior, que a mãe, claro, ele vai dificilmente deixar olhar, mas o pai, tudo, traz um médico para dar uma olhada, para deixar a família tranquila, né? Fora isso, tem as infecções urinárias recorrentes nas mulheres, são muito comuns no nosso consultório elas virem e vêm bastante chateadas, porque estão há anos tratando sem sucesso de tratamento, se incomodam bastante, principalmente pós-relação. A gente tem condição de fazer um tratamento, uma investigação adequada. Pacientes têm cálculo, por exemplo, renal, que são crises sucessivas. Vamos fazer uma avaliação desses cálculos, vamos fazer tentar medidas preventivas. Então, tem muita coisa dentro da especialidade a ser feita, que as pessoas saem beneficiadas e saem contentes com o tratamento, né? É saúde, né? Saúde. Então, quanto mais a gente puder ir atrás do nosso bem-estar e ter uma qualidade de vida e cuidar da nossa saúde, melhor, né? Sim. Sem preconceito, sem tabu, Sim. sempre procurando um profissional. Sim, Né? sim. No Instagram do senhor, o senhor compartilha alguns conteúdos, tira algumas dúvidas, né? Eu vi aqui, Dr. Jefferson Rago, _urologista. Isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, depois vocês do vídeo no YouTube, depois vocês podem compartilhar aí e pesquisar, procurar o doutor, se quiser agendar uma consulta também, tudo lá no Instagram do senhor tem os canais e informações, né? Tem os caminhos todos para que me procurem e eventualmente as dúvidas podem encaminhar alguma questão aí para o Instagram, a gente tenta responder, né? E eventualmente vamos estimular mais a participação nesses bate-papos, né? Eu acho muito interessante hoje em dia e a gente está à disposição, né, da tua equipe, e obrigado por não ter acolhido aqui no nosso... Eu que agradeço, nessa fiquei tarde feliz agradável demais aqui. com a participação do senhor. Eu falei, registrado aqui, vou trazer de novo para a gente conversar com mais tempo aí. Tá bom, querida. Muito Para obrigado. você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, aperta o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Nós estamos nas plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, Amazon Music. E acompanhe o nosso Instagram, lá sempre tem a nossa agenda e os nossos convidados. Era isso e até breve.